Voltamos? Eita, tô feliz agora pra experimentar, né, gente? Minha vez, né? E as meninas estão de castigo, só depois de tudo terminar. E aí, gente, olha só, ficou pronto. Aí, a gente tava conversando. Vamos partindo já, né? Porque tô um pouco ansiosa pra experimentar. Conversando e agindo, né? E agindo, dá pra vender, gente, até... Você gastou ao todo média de... 15 a 18 reais. De 15 a 18. Gente, dá pra vender até... 50, 60. Vai depender do recheio que você usar também. Aí você vai puxar pra pessoal de casa ver. Isso. Aquela delícia que vai... Ai, meu Deus do céu. Olha, 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 olha. Super trufado, gente. Babem. Que a gente faz sujeira, né? Mas Ah, meu pai do céu, que delícia. aqui... Aqui, não, pode me dar aqui na mão mesmo. Trabalhamos assim. Ó. Gente, vou experimentar, tá? E aí? Conte-me tudo. Essa pausa é boa, é ótima, É maravilhosa. o seguinte, eu vou ficar experimentando. Olha, tá uma delícia. Amei. Que bom que você gostou. Ó, ninguém vê, mas tá todo mundo atacando panetone ali nos bastidores, certo? Parabéns pelo resultado. Obrigada. Fica muito gostoso, gente, porque tá todo trufado. Mostra aqui. Olha aqui. A apresentadora tem que seguir com o programa, senão eu comia isso tudo de uma vez. Mas, enfim, obrigada, Larissa. Tá uma Obrigada delícia. também. Façam em casa, vocês vão amar demais. Viu? Dá pra presentear, pra vender e o resultado é esse. Maravilhoso, Maravilhoso. né? Tem giro de notícias? Ah, vamos pro giro de notícias? As principais informações do dia você vê agora. Roda aí enquanto eu vou degustando aqui essa delícia. Estamos em um dos pontos da Operação Luz da Infância 3 em Maceió. Essa operação é internacional e aqui em Alagoas foram expedidos 3 mandados de busca e prisão. A informação da polícia é que 2 pessoas já estão presas. Além das equipes da Polícia Civil, o Instituto de Criminalística também participa da ação. Os detalhes já no Plantão Alagoas SBT ao meio-dia em ponto. Muito bem, gente. Informações completas você vê no Plantão Alagoas, que começa já, e também no Jornal do Estado. Trabalhamos com a verdade, trabalhamos com a verdade. Estou aqui, né? Doce de leite na minha mão, né? Apresentadora real, né? A vida real é assim. Gente, é o seguinte... Deixa eu esconder aqui. Vamos falar agora de um projeto maravilhoso. Oficina do Amor. Já gostei do nome. E a causa é mais linda ainda. São pessoas empenhadas em contribuir com o processo de ensino de crianças e adolescentes que estão passando por um momento difícil, que é o tratamento do câncer, certo? E isso acontece por meio de atividades terapêuticas, pedagógicas, de uma maneira que a criança ou o adolescente, eles vão ganhando um sentido a mais, vai aliviando a barra que é passar por essa turbulência. Thaís e Manuela vieram hoje, né, explicar pra gente um pouquinho desse projeto. Elas que fazem parte do projeto faz mais de um ano já. Já. Fala pra gente rapidinho do projeto Oficina do Amor. Bom, o projeto Oficina do Amor, ele iniciou em agosto do ano passado. Né? Nós atendemos nos hospitais Santa Casa de Misericórdia e o Hospital do Açúcar, na Casa da Criança. E nós trabalhamos com as crianças a parte pedagógica, porque durante todo esse processo do tratamento do câncer, elas ficam isoladas, né, socialmente do ambiente escolar, e aí dá essa descontinuidade no ensino. São muitas crianças beneficiadas? São as que estão no ambulatório, no tratamento, e também as no internamento. Então são em média umas 30 a 40 crianças, né? Olha só, temos imagens passando aí, vocês podem ir narrando pra gente. Onde foi? Esse aí é na Santa Casa Ambulatório, né? São atividades tanto as pedagógicas quanto as artes manuais, que também nós trabalhamos com os pais, né? Gente, e vocês veem a diferença no olhar, até no tratamento mesmo? Com certeza. Tem uma melhora significativa, né? Nós O amor trabalhamos... cura, né? Com certeza. É.
Nós trabalhamos assim, como o tratamento é um pouco, né, invasivo, ele tem os efeitos colaterais, então crianças perdem um pouco da memória, né, da coordenação motora. Então nós trabalhamos em cima disso também. Gente, são tantas ações, né? Tem também ali a doação de mechas de cabelo. São muitas ações. Tem aí uma rede social para quem se interessar, poder acessar? Temos sim, nós temos o Instagram, Que é o Oficina do Amor Só Pro Bem, e o Facebook, que é a Oficina do Amor. Lá tem várias informações. Né? Gente, e tem muitas ações acontecendo. Amanhã é o dia D, fala pra mim. E Amanhã, tem uma ação especial. Com certeza, nós estamos aqui para divulgar para todos vocês, certo? Amanhã é o Dia Nacional de Combate do Câncer Infanto-Juvenil. Nós estaremos realizando essa sensibilização, entendeu, da população acerca desse tema do câncer infanto-juvenil, né? E como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai estar fazendo essa sensibilização por meio de entrega de folder, para que as pessoas tenham conhecimento e saibam identificar precocemente os sintomas, os principais sintomas do câncer infanto-juvenil. Que muitas vezes são silenciosos. Exatamente. Então, nesses folders que a gente vai estar entregando para todos vocês, lá na Rua do Comércio, tá certo? No centro, amanhã, a gente passa as informações principais acerca dos sintomas e também a gente faça um resuminho a respeito do projeto, o próprio projeto. Isso que a Manuela já falou resumidamente para vocês, a gente tem mais detalhes nesse material que vai estar sendo divulgado. Já teve caminhada, não foi? Foi sucesso. Com certeza, foi tudo muito Tem várias bom. ações, gente. São tantas ações, né, que a Oficina do Amor realiza. O que mais a gente pode citar? Pronto. Na verdade, nós costumamos fazer algumas ações periódicas. Então, nós já tivemos treino Porque solidário. As pessoas também podem ser voluntárias? Exatamente. As pessoas podem ajudar o projeto sendo voluntárias. Inclusive, nós estamos trabalhando para que nós tenhamos estagiários no projeto. Então, assim, nós temos 1 ano e 4 meses de projeto, mas a intenção é que ele cresça cada vez mais, porque é um trabalho importante e que deve ser desenvolvido da melhor maneira. Então, a gente vai fazendo ajustes e tentando melhorar Como sempre ajudar? que possível. Fala rapidinho, quem quiser ajudar, como é que faz? Pronto. Nós temos a conta, né, do projeto Oficina do Amor, que é no Banco da Caixa, agência 0055, a operação é 003. Deixar também, tá? E No Instagram para quem quiser ajudar. Isso. E a conta é a 5028, dígito 2. Deixa comigo que eu vou colocar lá, bem direitinha. Já vai acessar, já vai copiar, já vai fazer a Com transferência. certeza. Se quiser doação também, né, nós temos o telefone do Só Pro Bem, que é o 33266210. Pode ligar lá. E temos o celular, que é o 987527576. Muito bem. Meninas, obrigada, tá? Amanhã boa sorte. Vou que divulgar agradece. tudo para quem quiser fazer, contribuir. E mais, ser voluntário, né? Que é o mais importante de tudo, é ser voluntário e ajudar nessa causa. Obrigada, tá, Leandro? Larissa, obrigada. Obrigado você. Pela presença. O Tudo de Bom vai ficando por aqui, mas como prometido, deixa eu dar, né, minha gente? Vem cá, Guinegazinho, comigo. Pra quem não experimentou, você merece mais um, que você deu nota 10, não é isso? Obrigado. Mais um. Obrigado. Tome, meu amor, daqui a pouco tem panetone pra gente atacar. Guardar o do Laurito. Lauro Lima, querido. Passar a bola pra você com as principais notícias do dia. Chegando agora, sei que vai ter muita coisa hoje no Plantão Alagoas, mas eu vou deixar ali naquela sua mesinha do café um delicioso pedaço de panetone trufado. Tá bom, meu lindo? Oh, maravilha! Valeu!